Nesta lição vamos ver como é que podemos não só abrir documentos que tínhamos previamente guardados ou gravados no nosso disco duro, ou que possamos abrir através de um CD-ROM, de um DVD-ROM, mas vamos também ver como podemos criar novos documentos. Portanto, criar um documento com um determinado tamanho, com uma determinada resolução, enfim. Vamos então avançar e para abrir documentos previamente gravados no meu computador ou através de um CD-ROM ou de um DVD, vou fazer File e vou fazer Open. Posso também usar as teclas de atalho Ctrl mais O. Tecla de atalho Ctrl mais a tecla O. Vou fazer Open e vou ao meu disco, em princípio, ou a um CD ou a um DVD, e vou às pastas específicas onde eu tenho os meus documentos e escolho um documento, clico num documento para abrir, um pôr do sol, ou por exemplo este, e faço Open e simples, tenho o meu documento aberto. Para criar um novo documento de raiz é diferente, ligeiramente diferente. Vou fechar este documento para tentarmos ver melhor. E para criar um novo documento vou a File, New, novo, ou usando as teclas Ctrl N e abre-me este quadro. Este quadro significa o quê? Vamos tentar perceber. Temos aqui um espaço onde eu posso pôr o nome. Por exemplo, meu doc. E depois temos aqui presets. Presets são documentos pré-definidos, com tamanhos pré-definidos. Se eu clicar neste triângulozinho, abre-me este menu com todos estes documentos pré-definidos. Letter, Legal, Tabloid, medidas americanas 2x3, 4x6, 5x7, 8x10. Estas três medidas aqui destinam-se à internet, trabalhos para a internet, 640-480, 800x600, 1024-768. Curiosamente, 1024-768 é o tamanho do ecrã que nós temos aberto neste momento. Documentos como o tamanho A4, A3, B5, B4, B3, etc. Daqui em baixo, como veem, temos documentos para pessoas que, pré-definidos, obviamente, documentos para quem trabalha em vídeo, para quem trabalha em televisão, pode usar documentos, abrir documentos com dimensões já pré-definidas para poderem ser usadas depois em programas de edição de vídeo e de televisão. Pronto, vamos então imaginar, por exemplo, um documento A4 e reparem que ele aqui pôs-me as dimensões do documento A4, 210, 297 em milímetros. Se eu puser aqui posso alterar por centímetros, inches, pixel, ou mais como realmente são os milímetros, centímetros e os pixels. Reparem, um documento A4 tem 2480 pixels por 3508 pixels. Se eu puser em centímetros, 21,297, que em milímetros dará 210, 297. Reparem agora no seguinte, este documento tamanho A4 com uma resolução 300 pixels per inch. Significa isto que tem 300 pixels por polegada, sendo o pixel a porção de informação mais pequena numa imagem, num documento, a ser passível de ser aberto em Photoshop e, portanto, é o pixel o ponto mínimo, mais pequeno. E, portanto, significa isto que a resolução do meu documento terá por polegada 300 pixels. Isso vai fazer com que o tamanho físico do meu documento seja de 24.9 megabytes, ou seja, é este o espaço que ele ocupa em disco. E, portanto, se eu alterar este valor da resolução, por exemplo, para 72, reparem que o tamanho já me ficou reduzido para apenas 1,43 megabytes. Então, porque é que eu umas vezes tenho que usar o 300, outras vezes tenho que usar o 72? Obviamente que estes dois valores são os mais comuns, são os mais utilizados. O 72 de resolução são para documentos que eu utilizo quando estou a trabalhar para a internet ou quando estou a criar um slideshow, por exemplo, para passar num ecrã de um computador, basta-me ter uma resolução de 72 pixels per inch, pixels por polegada. Não preciso de mais. Isso faz com que o documento seja muito mais leve, com que gaste menos espaço em disco e com que seja muito mais rápido de manusear. Mas sempre que eu tenho que imprimir um documento
E se eu vou imprimir nas impressoras que nós habitualmente usamos em casa, aí já me convém ter pelo menos 300 pixels per inch, o que faz com que o tamanho do meu documento aumente consideravelmente. Mas corro o risco de, usando uma resolução abaixo desta, o meu documento começar a mostrar muito o pixel, a ficar muito pixelizado e, portanto, a resolução ser inferior àquilo que seria desejável e o aspecto visual não ser o melhor. E, portanto, como vos disse, para imprimir nas impressoras que nós temos em casa, normalmente usamos o 300 pixels per inch. Se o trabalho é para ser enviado para uma gráfica, aí podemos sempre contar com o auxílio da gráfica e que nos pode dizer, olha, mandem-me o trabalho a 120, ou 150, ou 200 e nós aí criamos as coisas com a resolução adequada àquilo que a gráfica nos pede. Basicamente, e como vos disse, as duas resoluções com que costumamos trabalhar é o 300 por um lado, para impressão, e o 72 se são documentos para serem unicamente visualizados através do monitor. O Color Mode. Color Mode, podemos escolher entre estes 5, Bitmap, Grayscale, RGB Color, SMIC Color, Lab Color. Voltamos a ter como opção mais comum o RGB Color, que são as três cores primárias, Red, Green and Blue, vermelho, verde e azul, e que são também as cores usadas pelas nossas impressoras com os tais 3 cartuchos de tinta. Se o documento for para ir para uma gráfica, eventualmente o mais adequado será trabalhar no SMIC Color, que são as 4 cores. Normalmente as impressoras das gráficas imprimem a 4 cores, cião, magenta e yellow, que é o amarelo, e o capa, que é o preto. Há algumas gráficas que nos poderão pedir o Lab Color, mas basicamente pedem-nos o SMIC Color. Nós, em termos caseiros, usamos o RGB Color, que é o mais comum. Aqui ao lado temos 8 bits a 6 bits, vamos usar o 8 bit para não pesar também o documento. O 16 bits será para documentos especiais que mais à frente iremos ver. E depois o background. O background tem a ver com o fundo. E tem a ver com o fundo. Podemos usar 3 hipóteses: white, background color ou transparent. O transparent, como a palavra indica, é transparente. Portanto, o fundo vem transparente, não visualizamos nada. Se colocarmos white, eu vou clicar OK só para vocês verem. White, OK, o fundo virá branco. OK? Vou fechar este documento, criar um novo, new, os mesmos valores, só que em vez do fundo ser white, reparem, vou pôr background color. E ao clicar OK, ele vai-me com esta cor. Porquê? Reparem, e falámos disto na última lição, das cores do background e das cores do foreground, cá estão elas. Neste momento o nosso foreground está com a cor preta, o nosso background está com esta cor cinza. E foi esta cor precisamente que nos apareceu aqui no nosso documento. Vou fechar o documento, clicar novamente, New, porque era a cor que nós aqui tínhamos, Background Contents, Background Color. Normalmente aquilo que usamos é o White, Background White. Depois temos aqui estes dois parâmetros, perfil de cor, Color Profile. Há todos estes, o mais comum, aquele que melhor se adapta às nossas exigências, e mais tarde poderemos ver isto com algum pormenor, é o RGB Color 1998. É, sem sombra de dúvidas, o mais abrangente. E faz realmente com que depois aquilo que nós visualizamos no nosso ecrã seja muito próximo daquilo que pode eventualmente sair numa impressora. Não é? Depois, no Pixel Aspect Ratio, temos o Square e temos todos estes. Reparem que muitos destes têm a ver com vídeo. D1, DV PAL, Widescreen, HDV Anamorphic, NTSC, PAL, e portanto não vamos usar nenhum destes, vamos usar o Square Pixel e estaríamos prontos para fazer OK e criar o nosso documento. Mas ainda temos aqui uma outra opção, que é o Save Preset. Imaginem vocês que eu queria construir uma série de cartões de visita. Ia construir cartões de visita. E então podia chamar aqui, por exemplo, cartão. E temos aqui um problema. Eu vou passar por cima do til. Cartão de visita. O meu cartão de visita, por exemplo, iria ter 120 mm por 90 mm. Aqui nos preset não vou pôr nada, vou pôr custom, e o custom significa que
Sou eu que o estou a construir, sou eu que lhe estou a dar os parâmetros, não estou a usar nenhum destes parâmetros que aqui estão, vou para o Custom e, portanto, crio eu os parâmetros do meu documento. Resolução de 300, porque isto depois será para imprimir. E o que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui o Save Preset. E vou dar o nome. Vou, por exemplo, escrever cartão de visita. Não vou pôr o til, que este programa de vez em quando funciona mal com o estilo. Já vamos tentar perceber porquê mais tarde. E faço OK. Mantenho estes valores aqui marcados. E faço OK. E OK. E cliquei, criei o meu documento, o meu cartão de visita. Agora aqui, reparem, era eu começar a escrever, importar fotografias, enfim. Basicamente, o processo de criação de documentos é este, é muito simples. Qualquer dúvida é procurar rever esta lição de novo e se subsistirem dúvidas, é contactar com o vosso monitor para vos tirar as dúvidas que possam existir. Vou ficar por aqui e até à próxima lição.